uma das mulheres mais lindas da TV brasileira, que até hoje dita moda. Como se vestir bem sem gastar muito? Maitê Proença fez história como atriz. Desde 79, é destaque no teatro, TV e cinema. Por mérito, ganhou vários prêmios entre os anos de 82 e 2010. Mas a vida da atriz vai muito além de fama e beleza. Aos 62 anos de idade, Maitê Proença resolveu contar essa história em um monólogo que estreou esta semana. O Pior de Mim é o nome que a atriz deu à peça de sua autoria. Um texto que relembra, entre outras coisas, sua tragédia familiar. Tudo começou em 1970, quando o pai descobriu uma traição da mãe de Maitê, a professora Margot Proença, e a assassinou a facadas. O procurador de justiça Augusto Carlos foi julgado e absolvido, na época por legítima defesa da honra, mas acabou em um manicômio, onde descobriu um câncer no cérebro e depois tirou a própria vida com um tiro no peito. Mas a história trágica não acaba aí, como disse a própria atriz em entrevista no ano passado. As tragédias se sucedem porque afetaram a todos. Especialmente o irmão René Proença Galo, que não suportou o baque e 3 meses após a morte do pai, também tirou a própria vida. Ao participar de um evento em 2017, Maitê comentou que não gosta de falar sobre isso. Disse que tinha uma família perfeita, um lar com música, fábulas, onde havia mágica. Mas será que não faltava nada? 15 anos atrás, durante uma homenagem feita a Maitê em um programa de TV, a atriz contou que após a tragédia foi morar em um pensionato religioso, onde se falava de Deus o tempo todo, razão que tornou a adaptação dela no local muito difícil, e explicou por quê. Eu vinha de uma família de ateus, meus pais não acreditavam em Deus, não se falava nesse assunto na minha casa. Uma história trágica, muitas vezes evitada, mas que agora ganha os palcos e leva muitos a refletirem. Será que uma sucessão de tragédias em uma mesma família é apenas coincidência ou seria maldição? Olá, que Deus abençoe a sua vida. E você, o que acha a respeito da matéria que acabamos de assistir? Sucessivos problemas em uma família como o da Maitê Proença. Coincidência ou maldição? Algo do acaso ou algo feito? O que você que está assistindo esse programa pensa a esse respeito? Porque há muitas pessoas sofrendo mesmo. Há muitas pessoas que já viram várias tragédias na sua família. Infelizmente, pessoas que morreram, pessoas que se tiraram a própria vida, melhor dizendo, morreram por causa de um acidente ou de uma doença, tragédias familiares, infelizmente aconteceram. E de repente, a pessoa para se perguntar, será que eu só nasci para sofrer? Eu não acredito que Deus fez você para sofrer, que criou você para fazer você sofrer, jamais. Mas, infelizmente, a gente vê que não é algo normal o que vem acontecendo na vida de muitas pessoas. Várias tragédias sucessivas na mesma família, às vezes com pouco tempo, como a morte do irmão, logo após a morte do pai. Há quantas pessoas que relatam problemas assim? Certo dia eu atendi uma senhora que ela disse, em menos de um ano eu perdi 6 familiares. Tudo a diferença de 2, no máximo a 3 meses, um do outro.
E às vezes o outro não chegava nem a 3 meses. Quer dizer, ela falou assim, pastor, não é normal. Quer dizer, normal se ele morreu agora, daqui a depois, 1 ano, mas 6 quase durante 1 ano. Quer dizer, não era normal, ela percebeu que não era normal. E de repente você está passando por isso. Pare para refletir um pouco agora. Será que não é o que vem acontecendo na sua família? Você vem sofrendo, infelizmente, com uma atuação do mal, uma maldição que vem trazendo tragédias para a tua família. E não é só tragédias de morte, é tragédias no casamento, é tragédias na saúde, na vida econômica, de repente. E talvez você percebe que a tua família está sendo vítima também de uma maldição. Fique conosco nesse programa. Este programa é o programa O Ponto de Luz. Que a luz de Deus venha clarear o seu entendimento, para que você compreenda e possa lutar contra este mal que entrou nos seus caminhos, tem destruído você e também a sua família. Desde já eu quero deixar à sua disposição este número de WhatsApp que vai aparecer no rodapé do seu vídeo. Anote ele e, se você precisar ou sentir vontade de fazer isso agora, mande uma mensagem contando um pouco da tua história, qual é o seu problema e também os nomes para incluir para a oração. Nós vamos agora um relato de uma pessoa que foi vítima de uma maldição, mas pela fé venceu. Ouça e veja com atenção. Minha história, ela começa quando a minha mãe fez uma amarração com o meu padrasto. Esse ritual que a minha mãe fez deu certo, ela ficou com ele, foi embora, me levou, eu tinha de 4 para 5 anos, e ele desencadeou um interesse por mim. Uma infância destruída. Eu me tornei uma criança cheia de ódio. Era uma depressão que eu não entendia que era depressão. Eu tinha vontade de ir embora de casa. Meu desejo era ir embora, meu desejo era morrer. Meu desejo era matar ele. Um sofrimento sem medida. Eu desencadeei um ódio pela minha mãe. Eu tinha ódio das pessoas serem felizes. A trajetória da Neuza envolve perturbações, abuso, traumas, muita tristeza e um ocultismo. Desde a primeira casa que nós fomos morar, que era antigo, aquela coisa de cisterna, né, tirar água, as janelas batiam, caíam as louças da prateleira, a gente já tinha coisa de ver morto. Eu cheguei a conversar literalmente com um morto, que foi um padrinho meu. E tudo isso é porque, assim, eu acredito que desde o ventre, né, eu já estava envolvida nisso. Porque era muita coisa ruim, era muita tragédia, é um desejo de suicídio, um desejo de morrer, aquela tristeza na alma. Nada estava bom, lugar nenhum estava bom. Era uma tristeza constante, dor de cabeça, epilepsia. Além de tudo isso, Neuza ainda tinha de lidar com os traumas causados pelo padrasto. Era humilhante, degradante, eu me senti um lixo. E quando ele morreu, eu pensei, agora eu vou ter sossego. Engano meu. A coisa foi muito pior, porque aí a minha mãe começou a envolver com outras pessoas, eu não podia ficar em casa, a miséria é muito grande, eu tive que ir para o mundo, não tinha paradeiro, cada hora estava num lugar. Casei a primeira vez, tinha 17 anos, não sabia que ia casar. Eu tinha um desejo de conhecer o Rio de Janeiro. Essa pessoa disse, quer conhecer o Rio? Vou te levar. E eu cheguei, tinha um quarto pronto. E apanhei 3 anos. Eu tinha um psicólogo pago para eu chorar 2 vezes na semana. Chegou um dia que o psicólogo falou, some da minha frente que eu não aguento mais ver você chorar. Some da minha frente. Foi quando eu fugi de casa, do primeiro casamento. Voltei para minha mãe, não me aceitou.
Eu disse, eu vou ter que fazer alguma coisa. Vou fazer um pacto. Cheguei lá e eu relatei para ela o tipo de pessoa que eu queria, que era um estrangeiro, assim, assim, assim. Quando eu relatei, ela foi muito, assim, foi muito decisiva para mim. Ela disse para mim 3 vezes, olha, você vai comer o pão que o diabo amassou. Eu sempre fui muito esse dia. Quando eu não queria saber o preço que eu ia pagar. Eu iria para cima. E eu fiz. Eu consegui o estrangeiro, o lugar que eu pedi. Eu consegui. Mas quando eu consegui, olha, eu paguei o preço. A partir daquele momento, a ex-mulher dele, dentro de uma semana, me ligou. Ela mexia com os encostos e disse para mim, tudo que eu passei, você vai passar. E não deu outra. A parte de diamantes. Ele nunca me bateu. Ele nunca me encostou a mão. Mas ele me matava nas palavras. Ele me humilhava ao extremo. Aquilo dentro de mim virou um monstro. Era uma tristeza muito grande, muito grande. Eu saía, eu pensava assim, eu vou... Primeiro carro que vier, eu tô de baixo. Nada estava bom. Os filhos vieram, eu chorava para não ter os filhos. Eu não tinha um marido. Eu tinha uma pessoa que ia na minha casa de vez em quando. Você acredita que uma vida assim pode ser transformada? Foi exatamente dessa forma, completamente perturbada, que a Neuza chegou na Igreja Universal. Olhei para o céu e eu falei, Deus, se o Senhor existe, se existe um lugar onde eu não vá ser decepcionada, onde eu não vá ser enganada, então me leva. Então eu creio que o próprio Deus, naquela oração de desespero, eu creio que Ele me levou. Cheguei na Universal. E ali foi para mim um divisor de águas, né? Eu fui liberta de tudo. E aí veio a paz. Com essa paz, eu percebi o tesouro que eu sou. Aquele ódio, hoje ele transformou em amor. Como no passado eu nunca tive um dia feliz, hoje eu valorizo tudo. Eu valorizo tudo. Para mim, hoje em dia, eu já levanto com o Espírito Santo, eu já levanto com meu Deus, que é tudo que eu tenho. Então, meu dia, até o que era para dar errado, dá certo. Então, todos os dias são felizes. Há muitas pessoas sofrendo, como a dona Neuza, e ainda foi procurar a mesma amarração amorosa que a mãe fez um dia. Aí fica essa pergunta: maldição hereditária, mito, coincidência ou realidade? Será que para ela foi uma realidade, um mito? Foi coincidência? Procurar a mesma maldição que a mãe procurou e sofrer tanto quanto a mãe sofreu? Há muitas pessoas que estão vivenciando isso agora, de repente, estão assistindo esse programa e sabem que não é uma coincidência, que não é um mito, porque isso está acontecendo na sua própria vida. O mesmo problema, o mesmo mal atingindo várias pessoas da mesma família. Se de repente você está passando por isso, nós queremos lhe ajudar. Vamos colocar à sua disposição mais uma vez este número de WhatsApp. Escreva ou mande uma mensagem de áudio contando um pouco da sua história. Deixe também seu nome para incluir para a oração e vamos lhe orientar o que você pode fazer para vencer esse problema. Você viu agora o relato da dona Neuza. Nós vamos agora o relato de outra pessoa que também vítima de uma maldição, sofreu muito, mas através da fé. É isso que eu quero que você entenda. Não existe problema maior que o nosso Deus. Então o nosso Deus vai se manifestar. Esse Deus maravilhoso, o Deus que cura, que salva, que restaura e que liberta, através da fé, transformou e libertou a vida da dona Neuza, vai fazer o mesmo também na sua vida. Como fez na vida dessa pessoa
que você vai assistir agora. Veja mais um relato, daqui a pouquinho eu volto. Com o passar do tempo, ela foi se tornando uma infância conturbada. O meu pai já tinha mexido com a casa de encostos e já tinham ameaçado ele que quando a filha dele nascesse, ela seria perturbada também da mesma forma que ele foi a infância dele inteira. E nisso vinha muitos pensamentos, eu já comecei a ter audição de vozes, ver vultos, conversar com esses vultos. Acabei sofrendo uma tentativa de estupro e decorrente dessa maldição hereditária, porque meu pai, na infância dele, também foi abusado. E a partir desse momento eu comecei a ter ódio. Ódio de Deus, ódio da família. Eu que era uma menina falante, parei de falar. Eu que queria ser várias coisas, ter uma carreira, ser bem-sucedida. Ali eu só pensava em morrer, eu só pensava em fazer mal às pessoas. Eu tinha tanto ódio das pessoas que eu anotava no meu caderno de escola de que forma eu poderia matar tal pessoa, de que forma eu poderia torturar tal pessoa. Eu comecei a desenhar casas pretas, eu desenhava cemitério, eu desenhava pessoas com arma, eu desenhava pessoas machucadas, eu desenhava acidentes, coisas que eu via na TV. A depressão é algo assim que não tem sentido você viver. Os pensamentos que vêm você foi um acidente, nem Deus se lembra de você, para que você está aqui? Será que Deus existe mesmo? Era uma falta de paz, eu ficava perturbada, eu não conseguia ficar quieta, eu não conseguia me concentrar. Eu comecei a beber dos 11 aos 12. Na verdade, foi na escola. Eu comecei a ter mais amizades na escola. A gente tinha um grupo de skatistas e rock. Eu não tinha prazer na bebida, não gostava de beber. Era tanto que eu bebia para poder competir com eles, para ver se eu ficava bêbada, porque eles pareciam tão felizes quando estavam bêbados. Através desse grupo, tudo que eles falavam que era legal, eu fazia, achando que aquilo dali poderia me preencher. Foi aí que eu entrei no mundo da pornografia. A pornografia destruiu a minha mente por dentro. O que já estava ruim piorou. Porque o que ela mostrava para mim? Violência. Ela me mostrava submissão que eu não queria ter. Ela me mostrava fazer coisas que eu não queria fazer. E nesse grupo de amizades eu tinha muitos amigos que tinham marcas nos braços. E eles começaram a me mostrar vídeos, coisas que eles faziam nos braços, nas pernas, com giletes. E ali eu comecei a tentar. E até então, da mesma forma que a pornografia me distraía, a automutilação também. A primeira vez foi com uma gilete dessas que compram em caixinha. Eu tirei e comecei a desenhar na minha perna. E ali eu comecei, a dor, ela naquele momento me dava prazer. Era uma anestesia, porque enquanto eu me concentrava na dor da perna ou do braço, eu esquecia da dor da alma. Eu comecei a ter pensamentos de entrar numa nova religião. Nesse caso, não era uma religião tradicional, era o satanismo mesmo. Eu comecei a assistir muito sobre isso, sobre o satanismo. Conversar com o diabo, fazer pacto com o diabo, entregar a alma para o diabo. E lá tinha vídeos de sacrifícios de crianças, sacrifícios de animais, como cortar uma galinha e sacrificar, como fazer um pentagrama, como conversar com espíritos, jogos mentais, como hipnotizar as pessoas. E eu achava maravilhoso aquilo porque era um grupo seleto de pessoas. E eu queria fazer parte daquele grupo. Tentei aprender latim, porque a maioria dos rituais eram em latim. Tentei aprender latim, fazer os jogos mentais, fazia jogos com os meus amigos, de velas, de cortar pulso para dar o sangue para o diabo. Tinha um jogo que a gente tinha um tabuleiro e cada um cortava um pedaço do dedo para poder pingar um sangue no centro do tabuleiro e ali o diabo falaria com a gente. Foi um dia que meu pai chegou bêbado em casa e ele empurrou minha mãe na tentativa de agredir ela. E ali eu vi ele manifestado. Ele estava possuído naquele dia. Era um resultado que eu tinha conversado durante o dia com o diabo. Eu pedi para o meu pai morrer. E quando eu pedi para o meu pai morrer,
Ele chegou bêbado e quis bater na minha mãe. Naquele sábado, meu pai dormiu dentro do carro, ele não entrou em casa. E aí, no domingo, a gente tinha uma festa de aniversário para ir, numa cidade do entorno de Brasília. E aí, a pessoa que queria fazer a festa, que era meu tio, ligou para o meu pai cancelando a festa. E aí, ele teve que desviar o caminho e teve que estacionar na frente de uma igreja universal. E ali, quando ele saiu de dentro do carro, que olhou para a igreja, que a gente saiu para olhar, as pessoas logo vieram, os obreiros da igreja logo vieram recepcionar. Convidaram a gente para entrar. E o pastor, ele começou a pregação falando sobre a tristeza. E ele falava sobre que a tristeza do mundo era para a morte, mas a tristeza de arrependimento era para a salvação. E aí, naquele momento, eu falei, meu Deus, eu quero sentir essa tristeza de arrependimento. E o pastor chamou na frente as pessoas que não conheciam ainda Jesus. E eu fui a primeira a sair. E naquele dia, naquela oração, eu falei para Deus que eu decidia largar as amizades, a bebida, a pornografia. Eu decidia largar o meu eu. Eu perdoo o fulano, eu perdoo o ciclano. Eu largo essa velha Rebeca. Eu largo esse meu jeito autoritário. Eu largo esse meu jeito nervosa, eu largo a automutilação, que era algo que me dava prazer naquele momento. Aí que eu vi o que era a tristeza que produz arrependimento. Porque a minha vergonha não era para me julgar, a minha vergonha era para nunca mais fazer. E ali, aquela perturbação, aquele coração pesado, aquela tristeza, angústia, acabou. Na reunião eu ouvi falar do Espírito Santo, que era uma alegria que não acabava mais. Porque no momento da oração, quando eu conhecia Jesus, eu sentia uma alegria. Mas se eu não ficasse buscando aquilo sempre, aquela alegria ia acabar. Eu comecei a ver que eu tinha que, de fato, conhecer quem era Deus. E eu só conheceria Ele na Bíblia, porque é onde tem toda a história e é onde Ele fala com a gente. A leitura da Bíblia era que me respondia de verdade. Então, ali eu comecei a entender que quem tinha o Espírito Santo tinha poder para vencer pensamentos, sentimentos, tinha poder para se controlar, tinha poder para ganhar outras pessoas para Jesus, tinha poder para poder vencer o mal, tinha poder para cobrar de Deus as coisas. Eu entendi que a busca e ter o Espírito Santo era a garantia de que eu poderia passar a eternidade com Ele. Eu comecei a ter muita sede pelo Espírito Santo. Quanto mais eu lia, mais eu queria. Deus começou a iluminar os meus pensamentos em relação a isso. Eu quero que você tenha o Espírito Santo para que você ganhe almas. Eu quero que você tenha o Espírito Santo para que você seja testemunho vivo. Foi quando eu fiquei sabendo de uma vigília. Teve a palavra, teve a busca. O pastor falava sobre novo nascimento. No momento que eu falei para Deus, eu quero que o Senhor me use. Eu não tenho nenhum poder sobre mim. Eu nem quero ter livre-arbítrio. Eu quero que o Senhor me use. Ali eu tive certeza que eu recebi o Espírito Santo. Porque veio a paz, veio uma alegria, veio uma vontade de sorrir. Naquele momento que eu tive aquela certeza, aquela paz, aquela alegria, eu entendi o que era o poder que eu estava tanto procurando. Porque o poder não era no fazer, mas em ser de Deus. Ali veio na minha mente, eu tive certeza. Eu sou de Deus, e não porque eu mostro ser de Deus, mas porque eu sou propriedade de Deus. Hoje eu estou me formando na minha área administrativa. Hoje eu sou uma pessoa independente. Eu tenho um bom relacionamento com a minha família. Eu ganhei a minha família para Jesus. Hoje eu sou um exemplo por onde eu passo. Não pelo que eu faço, mas sim porque eu sou. Hoje eu sou obreira do Solo Sagrado. Por gratidão. Porque tudo que eu passei e eu conheci a Jesus, eu quero fazer outras pessoas conhecerem também. Faço parte de grupos, me entrego, ganho almas. Eu dou minha vida pelas almas, porque Jesus deu a vida dele por mim. Hoje o Espírito Santo representa tudo. É o meu maior prazer. Sem o Espírito Santo não tem sentido. É o meu maior tesouro. O Espírito Santo é maravilhoso. A Rebeca venceu através da fé. E quando eu digo através da fé, é porque nós temos uma reunião voltada para a libertação, que acontece todas as sextas-feiras, sessão espiritual do descarrego. Nesta reunião,
as pessoas aprendem a como vencer as maldições, a desmanchar pela fé os rituais que são lançados sobre a sua vida há muitos anos. Pessoas que vinham sofrendo com depressão, insônia, vítima de maldições, de inveja, de olho grande, e que nesta reunião realizada na Universal às sextas-feiras, além das orientações, a pessoa recebe as orações fortes para a quebra dessa maldição. E através da quebra da maldição, há um grande livramento, onde a pessoa começa a ver a sua vida voltar a andar. Ela volta a viver, a recuperar a sua vida perdida por aquelas maldições, por aqueles problemas, por aquelas doenças, pelos vícios, pela depressão. Por isso você vê tantos resultados, porque a pessoa chega carregada, chega doente, chega com problemas, ela é orientada, recebe orações fortes, ela aprende a exercer a fé. E através da fé, a mudança. Como você viu esses dois relatos agora durante esse programa. Pessoas que venceram através da fé, participaram da sessão espiritual do descarrego. E eu convido a você que se encontra sofrendo para participar desta reunião nessa sexta-feira. Se você mora aqui em Florianópolis, nós estaremos aqui na nossa Catedral da Fé, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. Reuniões às 7, às 10, ao meio-dia, às 15 horas e também às 19 horas. Ou em uma igreja universal mais próxima da sua casa. Você pode trazer também uma rosa. Nós estamos fazendo um propósito da rosa, você vai trazer uma rosa para ser consagrada nesta reunião de sexta-feira. Eu tenho certeza que a bênção de Deus também vai chegar ao seu lar. Agora, eu queria que... Nós estamos aqui com o WhatsApp nas mãos, as pessoas estão enviando mensagens, pedido de oração. Eu quero que você ouça comigo agora uma mensagem que chegou aqui no nosso WhatsApp. Eu estou assistindo aqui a programação e estou me vendo nisso aí, porque todos os anos eu vivo a mesma coisa. Eu e minha esposa recebe muito elogio. Eu e minha esposa, quando tá junto, as pessoas ficam entrando no mercado toda hora e fica tomando parte do que tem, o que não tem. Tem um vizinho que tudo que eu tenho, ele tem um comércio dele, mas ele sai de lá e vem pro meu, fica andando, vem comprar 1 quilo de alimento para ficar olhando o que eu tenho. Minha esposa sempre passa mal quando essas pessoas entram lá. E todos os anos a gente passa a mesma miséria. Passa 6 meses bem e 6 meses ruim, ela doente. E a gente agora acompanhando a programação, eu sinto esse cansaço que eu sinto tontura, muita tontura e cansaço e peso nas costas. Muito. E não tenho vontade mais de entrar no meu mercado. Amigo, você acabou de assistir o programa, sabe, infelizmente, o que está por detrás de tudo isso. Há uma inveja, quem sabe até um ritual sendo feito. Porque, querendo ou não querendo, é um concorrente. Não queremos julgar, mas como você mesmo disse, cada vez que ele vai lá, sua esposa passa mal, se sente carregada. Porque existe um mal por detrás disso. Por isso eu convido a você a participar nessa sexta-feira da sessão espiritual Descarrego. Deixe qual é a sua cidade, vamos informar a Universal mais próxima para você estar participando nessa sexta-feira. Eu vou realizar uma oração também agora, por você e por todos que estão assistindo essa programação e outras pessoas também que têm mandado seus pedidos aqui no WhatsApp. Vamos agora falar com Deus. Meu Deus, eu apresento aqui em tuas mãos cada pessoa, cada pedido de oração que aqui está sendo apresentado e pela vida dele que está sendo invejado, que através da fé o Senhor fortaleça, guarde e proteja todas essas pessoas. É isso que eu determino em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém. Nessa sexta-feira esteja conosco em uma de nossas igrejas universal. Busque a sua libertação e você vai vencer.